Então vamos manter a civilidade aqui. Eu já vi gente reclamando aqui, eu já vi gente aqui falando que eu passo pano pro Lula. Da outra vez eu perdi as estribeiras, eu não vou mais perder as estribeiras, não. Eu só acho que a realidade do mundo... O Maurício Ricardo, cara. O Maurício Ricardo é um cara que eu sei, muita gente acha que é chato ele falando, mas eu gosto muito dele. Eu assisto todos os vídeos dele, não perco nenhum. Queria ler o livro dele, o Missione, lá que ele escreveu. Que o Maurício Ricardo... Para quem não sabe, né, o cara do charges.com, ele tá, sei lá, 25 anos na internet fazendo coisa, e ele fazia aquelas charges animadas, tal, não sei o quê, era bem legal, tem até hoje o canal dele, muito grande, mas ele também é um cara que tem um canal de opinião aqui, chama Fala MR, né, Fala Maurício Ricardo, e já é um cara mais velho, né, ele tá, acho que vai fazer 60, se é que já não fez. E ele tem uma bagagem muito grande, porque ele é formado em jornalismo e em história. Então ele fez um livro agora que tem uma parte histórica, uma parte também de crítica e tal. E ele faz umas críticas políticas muito interessantes, que eu gosto. Não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele fala, mas ele geralmente pega de um jeito muito bom. E ele justifica muito bem, em alguns vídeos dele, porque é que muita coisa que o Bolsonaro fez e que o PT fez também não tem a mesma origem. E, de fato, eventualmente, algumas são piores do que outras. E isso não é necessariamente passar pano para cagadas que são feitas. É uma questão de contexto histórico e de conseguir entender o macro, a situação macro. Mas, muitas vezes, as pessoas têm alguma dificuldade ou uma ignorância, em alguns aspectos, que não percebe certas coisas. Outra tem a ver com a questão das redes sociais, né, que é o que ele tem falado muito agora sobre redes sociais. E como cortes e maneiras de falar depois são usadas e expandidas, tal, não sei o quê. Então você vê, por exemplo, o PT tem todos os defeitos dele, que eu concordo com a maioria das críticas que são feitas ao PT. Dentro dessas críticas, né, você não tem como colocar que eles são golpistas. Não tem como colocar. Que eles tentaram acabar com a democracia no Brasil, se perpetuar no poder por maneiras não republicanas, né? Se perpetuar no poder, todo partido quer, né? Então concorreram às eleições e foram ganhando, né? E aí eles vão, obviamente, colocando as pessoas que são da sua confiança ali nos cargos. Então não dá para você comparar isso, né? Agora tá mais do que claro que o pessoal do Bolsonaro quis dar um golpe de fato, né, baseado em conspiração ou em interesses de jogos de poder pessoal mesmo, né, e em fuder com tudo. E hoje, como você tem muitos cortes e muitas coisas nas redes sociais, falar mal do PT tem que ser feito de uma maneira em que isso não soe um apoio ao Bolsonaro ou que não seja usado como ferramenta para que bolsonaristas ou lavetes ou qualquer outra coisa usem isso contra. Porque o antipetismo, ele foi a ferramenta usada para fazer com que houvesse essa ascensão da extrema-direita. Pegando no começo críticas válidas e, obviamente, também um monte de cagada que o PT fez, mas isso foi utilizado. Então, agora é uma coisa que você tem que fazer com muita cautela, muita cautela. Não é para não criticar. Então, não criticar o PT nesse caso, e o PT é um partido político, eu não estou falando que ele é uma minoria oprimida como os judeus ou como os negros, eu estou fazendo um paralelo para demonstrar como que quando você tem um pensamento muito perigoso na sociedade, que é mais deletério do que os demais, e o antipetismo ele foi utilizado como um instrumento para mobilizar as pessoas e gerar uma lavagem cerebral real em um monte de gente. As críticas hoje ao PT têm que ser feitas com muito cuidado, porque as críticas que eram feitas ao PT na época lá dos primeiros governos, elas foram feitas de uma maneira tão desembestada que de repente já estava que, sei lá, que o Zé Dirceu comia criancinha. E eu detesto o Zé Dirceu. Inclusive já fui xingado horrores aqui na internet por ter me colocado como uma pessoa que detesta o Zé Dirceu. Cara, na época do antipetismo mais severo, que foi o que impulsionou o olavismo, as críticas eram completamente descabidas, eram fora da casinha. E hoje, infelizmente, a única força que existe no Brasil que pode impedir a volta do bolsonarismo assim, do ponto de vista de eleição, né, do ponto de vista eleitoral, é o PT. E quem imaginaria o Alckmin junto com o Lula? Entendeu? O Alckmin era como se fala, foi o candidato da oposição em relação ao PT por muito tempo. E falou coisas muito pesadas contra o PT, que inclusive muitas estavam acertadas. E hoje o Alckmin está junto com o Lula. Junto com o Lula, ele está feliz da vida. Se isso não é uma demonstração de que o Bolsonaro é muito pior, de que quando aparece um inimigo pior,
cara, o He-Man tem que ir junto com o esqueleto, que o professor Xavier e o Magneto tem que se unir. Cara, isso é um ótimo exemplo. Dependendo de como a coisa fica feia, não tem jeito, cara. O Superman e o Lex Luthor tem que jogar junto. Então, é um bom exemplo. Então, não é uma questão de passar pano pro PT, é uma questão de fazer críticas que sejam bem embasadas. Porque senão pode correr o que aconteceu com o Ciro Gomes, por exemplo. O Ciro Gomes, ele quis fazer críticas ao PT, que também eu não acho que essencialmente... Quer dizer, umas coisas que o Ciro Gomes falou são muito conspiração. Mas outras não. Outras não. Inclusive o Ciro Gomes falou com conhecimento de causa. Mas ele quis fazer aquilo lá como uma estratégia eleitoral kamikaze, que não serviu para nada, né? Só serviu para arruinar a reputação dele, frente a boa parte dos eleitores. Ele fez esse tipo de crítica que foi usada pelos bolsonaristas para falar, sabe? E ninguém falou bem do Ciro. Ninguém votou no Ciro por causa disso. As pessoas só usaram essa retórica para falar, tá vendo? Ele é de esquerda e tá xingando o PT. É isso aí, ele fala a verdade, mito. Mito, Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro, não votaram no Ciro. Então, isso é uma estratégia que é meio, sabe, complicada. Mas eu vejo muitas pessoas que estão batendo bem forte no PT na internet. Mas bem forte no PT. Só que elas batem forte no PT, deixando muito claro, a cada frase, né, que elas fazem uma oposição, ainda que seja no campo da esquerda. E não algo que possa ser utilizado como recorte para cair como um elogio ao Bolsonaro. Então eu acho que isso justifica porque que muita gente está cheia de dedos hoje para fazer críticas mais contundentes ao PT, ao governo do Lula, que tá cheio de merda. O governo do Lula tá fazendo um monte de cagada. E um monte de coisa errada. E mentiu pra um monte de coisa também. Falou que ia resolver um monte de coisa, deixou as moscas. Mas ainda assim é melhor que o Bolsonaro, em vários aspectos. E principalmente no aspecto principal. Não tentou dar golpe pra ficar lá e, sabe, acabou. Né? Então, é por isso que as pessoas estão cheias de dedos. E o Maurício Ricardo explica isso muito bem. Ele explicou isso muito bem nos vídeos dele. Porque o pessoal fala, tá passando pano pro PT, por que você não tá falando mal do PT? E ele falou, por que eu não tô falando mal do PT? E pipi, popó, e ele explicou e tal. E ele tá falando, ele fala mal do PT. Só que a gente já viu o que acontece quando você faz esses discursos inflamados, né? As pessoas não necessariamente vão comprar o seu discurso como a solução adequada. Vão comprar a solução de alguém que resolve lutar contra tudo que tá aí. E a gente sabe o que acontece quando você luta contra tudo que tá aí. Tem jeito. Então é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Eu não sei nem coisa. O pessoal saiu da live, tá todo mundo puto. Como é que é?